Gravando. Ok. Bom, gente, então essa é a nossa aula 1, né, da jornada do gestor, e eu trouxe aqui os maiores desafios dos gestores e professores de escolas e projetos de iniciação esportiva. Tá? Eu me baseei, como disse aqui no início para vocês, principalmente nas perguntas que as pessoas me fazem lá no Instagram, né, no direct, e também nas perguntas que me fizeram durante o meu período ali de consultoria, em que abri a consultoria e divulguei para as pessoas. Então, eu consegui identificar alguns desses desafios, né? Então, a gente vai... Aqui tem meu currículo, imagino que a maioria das pessoas não conhece. Então, eu vou pular esse currículo. Posso mandar para vocês depois, se quiserem ver, mas basicamente sou profissional de educação física, bacharel em treinamento esportivo e especialista em futsal. Minha jornada com a modalidade meu contato com a bola vem desde os meus 5, 6 anos, mais ou menos. Eu fui atleta mediana ali, joguei competições nacionais. Depois disso, entrei na faculdade com o intuito já de trabalhar com a modalidade. Então, sem mais delongas, eu dividi esse primeiro momento em duas partes, né? Como eu falei, gestores e professores. Então, eu vou colocar umas identificações aqui relacionadas aos gestores. Depois eu vou falar dessas identificações relacionadas aos professores. Deixa eu admitir mais pessoas aqui. E aí eu coloco 3 pontos. O primeiro deles, e eu estou falando de gestores especificamente de escolas e projetos de iniciação esportiva. Mariana e Ana, vocês estão aí ainda? Vou precisar da ajuda de vocês no sentido de admitir o pessoal que está entrando. Porque para admitir eu tenho que ficar saindo da minha tela. Vocês podem me ajudar? Tá bom, vamos ajudar sim. Obrigada. Espera aí que eu vou ativar vocês. Só um minutinho, pessoal. Vou as meninas aqui. Acredito que agora já conseguem admitir o pessoal. Tá? Eu vou voltar para minha tela. E aí, quando eu falo de formação, a formação especificamente dos gestores de escolas de futsal, escolas de futebol, que eu também já trabalhei em escolas de futebol, e gestores, coordenadores de projetos de educação esportiva, projetos de futebol e futsal especificamente. E eu falo também ainda da falta de clareza da proposta. Isso foi algo que eu identifiquei com muita intensidade, né, dentro dessas, vou chamar de instituições aqui. E o desenvolvimento de processos. São esses 3 pontos que eu considero e percebi que são os maiores desafios desses gestores. E a gente vai tocar em cada um desses pontos agora para vocês. Primeiro, a formação dos gestores. Eu coloquei essa imagem aí já proposital, que é de um esportista, né? Então, as pessoas que geralmente tendem a abrir um negócio, uma escola de futebol, uma escola de futsal, ou que coordenam um projeto, têm a formação na educação física, né? Um curso superior de educação física. Apresentam ainda, né, quando não tem essa formação, eu vou falar de projetos que não são legalmente instituídos, por exemplo, a afinidade com o esporte, né? Deve ser amante da modalidade. E tenho ainda
a outra classe que consideram ex-jogadores. Né? Se vocês forem perceber, alguns jogadores estampam seus nomes, né? Suas marcas em escolas, em franquias, e acabam, dentro disso, fazendo uma gestão, ainda que seja mínima, nesse processo. E ex-jogadores que, mesmo que não tenham obtido uma ascensão tão grande na carreira, às vezes pensam em abrir suas próprias escolas também. E isso quer dizer que eu tenho um gap nessa formação. Na faculdade, eu não tenho um estudo, uma disciplina que me faça entender sobre negócio, por exemplo. Se eu tenho afinidade com esporte, só a afinidade com esporte não é suficiente para que eu consiga tocar o negócio, né? E um ex-jogador, muitas vezes, sem o conhecimento da gestão, o conhecimento administrativo, muitas vezes também não consegue tocar esse próprio negócio. Ou seja, a formação desses profissionais que estão nessas escolas, muitas vezes, não é a formação adequada. A gente não está preparado para fazer essa gestão desse negócio, a gestão desse projeto. O segundo ponto é a falta de clareza da proposta, né, ou do propósito. O que eu quero dizer com isso? E aí coloco esse dedão apontando aí para você. Você precisa entregar aquilo que você vende. Você precisa entregar aquilo que você vende. E quando eu falo que a gente precisa entregar aquilo que a gente vende, eu gosto de dar muito esse exemplo que acontece. Às vezes eu pergunto para um gestor de escola com que você trabalha, o que você vende, o que você informa para os seus clientes, qual é o teu propósito enquanto escola, enquanto projeto. E aí, muitas vezes, eu vejo uma confusão, um embaço da proposta. A pessoa não sabe, de fato, o que vende. E aí eu exemplifico com a Panther, né, a minha escola. A nossa bandeira é o futsal para desenvolvimento. Futsal para desenvolvimento humano, futsal para desenvolvimento motor, futsal para desenvolvimento cognitivo, futsal para desenvolvimento. Nós não vendemos a ideia de vamos formar os craques do futuro, vamos formar campeões, vamos dar um exemplo de escola de franquia, que muitas vezes colocam que vão descobrir o mais novo talento, enfim, da equipe da qual a escola é franqueada. Então, a gente não vende essa proposta. Você precisa entregar aquilo que você vende. Você precisa ter essa tua proposta, esse propósito bem definido. O que a sua escola faz? Qual o objetivo dela? Dessa maneira, a gente consegue evitar uma série de conflitos para frente. Se eu não entrego a proposta de formação, não tem porquê um pai, uma família me cobrar essa proposta de formação de atleta. Precisa estar alinhado esse meu propósito, a minha proposta com a minha ação. A minha comunicação, inclusive do marketing, precisa estar alinhada com aquilo que eu entrego. Tá certo? O próximo ponto que eu percebi de uma grande dificuldade, o desenvolvimento de processos dentro dessas instituições, dentro dessas escolas. E quais seriam esses processos? O processo, a gente pode pensar em processo como sistema, início, meio e fim, algo organizado. E aí, quando eu falo de processos dentro de escola, dentro de projeto, necessariamente, vamos pensar aí, como funciona a sua matrícula? Quando você define como funciona a sua matrícula, é um processo definido. Quando você diz, ou coloca um caminho, como funciona o caminho da contratação de um colaborador, de um professor dentro dessa instituição, você está desenvolvendo um processo de contratação.
E aí, captação, de repente, a captação de recursos, captação de patrocínio. Como acontece esse processo de captação? Quando você consegue descrever essas etapas, consegue colocar isso de maneira organizada, você está desenvolvendo processo. Como funciona o processo de pagamentos da sua escola, de mensalidade, recebimento? Quando você tem isso definido, você tem o seu processo definido. E eu percebi nesse período que muitas das escolas não têm processos claros, processos descritos, processos bem definidos, alinhados. Tá certo? E aí, o outro ponto importante, que eu falei que dividiria em duas partes, são os professores. Os professores. Quais os maiores desafios, quais os maiores erros que eu consigo identificar nos professores? Primeiro, tecnicismo suficiente, né? E eu vou discursar um pouco mais à frente sobre isso. Coloquei 3 pontos também. Eu sempre acredito que 3 é mais fácil da gente memorizar, mais fácil da gente compreender. Então, relação com as famílias é um outro desafio. E a ausência de soluções inéditas. E aí eu vou pontuar, né, sobre cada um desses. Tecnicismo suficiente. Quando o professor, quando o profissional acredita que o conhecimento técnico é suficiente para ele ser um bom professor ou um professor de excelência. Conhecimento técnico não é diferencial, é commodity. E quem já me ouviu falando algumas vezes sabe que eu sempre falo isso. Não é diferencial, é commodity. Você pode ter vários bons professores, vários professores que entendem de futsal em vários locais. Mas isso é obrigação. Quando você é prestador de serviço, quando você é um profissional, você se formou, se graduou para tal função, para servir a população, a comunidade, você tem a obrigação de ter o conhecimento técnico. Então, isso não é diferencial, é commodity. E, às vezes, os professores acreditam que esse conhecimento é suficiente para ser um bom professor ou que esse conhecimento é suficiente para se manter no mercado de trabalho. Isso é um ledo engano. Relação com as famílias. Esse é um outro ponto super importante. E eu coloquei aqui para vocês que as ações polarizadas impedem a potencialização, no caso do desenvolvimento do aluno, né? Do desenvolvimento da criança, enfim, da pessoa com a qual você está trabalhando. E aí, quando eu falo de polarização, é porque eu já vi professores que simplesmente acreditam que os pais são um grande problema. Enquanto a gente estiver enxergando o pai como problema, a família como um problema, a gente não vai conseguir aproximar a família da nossa instituição, do nosso projeto, da nossa escola, e vai acabar perdendo um grande aliado. Então, eu não entendo que família tem que ficar longe. Eu sei que tem clubes até que não deixam que os pais assistam a treinos, etc., né? Então, eu penso que se perde por um lado. E pelo outro, né, quando eu falo polarização é a extremidade, pelo outro, aqueles professores, aquelas instituições, professores que estão sempre dando muito crédito a tudo que os clientes dizem, muitas vezes por medo de perder um cliente. E às vezes acontece, por exemplo, muito em equipes que são equipes de crianças que são formadas para a competição, onde você tem um patrocinador, e que o profissional às vezes acaba admitindo, aceitando determinadas situações, porque tem o receio ali de que aquele patrocínio seja perdido, que o pai de repente pare de investir naquele projeto, enfim. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio
nesse aspecto da relação com as famílias. E o outro ponto, né, que eu considero um desafio e considero também um grande erro, é a ausência de soluções inéditas. E aí eu trago uma frase aqui para você. Nada se cria, tudo se copia. E coloco esse emoji aqui para vocês pensarem um pouquinho sobre essa frase. E quando eu falo de ausência de soluções inéditas, eu estou me referindo justamente aos professores, a muitos professores que simplesmente fazem cópias de modelos. Pode ser modelo de tarefa, pode ser modelo de modelo pedagógico, pode ser modelo, enfim, modelo de ensino. E muitos poucos são aqueles que param para pensar nas necessidades da instituição, da sua turma, dos seus alunos, e trazem soluções inéditas, no caso, soluções que são propriamente para o grupo com o qual ele está trabalhando. Então, esse também é um grande desafio, é um grande erro que eu vejo que é cometido com uma certa frequência. Dando sequência à segunda parte, né, que eu disse para vocês que comentaria hoje, são os perfis de clientes de escolas de futsal e projetos de iniciação esportiva. Mas antes de entrar nesses perfis propriamente, eu gostaria que vocês se atentassem a entender o público de vocês. Quem é a persona de vocês, quem é o avatar de vocês. Vocês sabem identificar quem são, qual o público que vocês atingem, onde esses alunos estudam, quem são essas pessoas, com quem vocês querem se comunicar. Né? Tudo isso é extremamente importante para entender o perfil do seu cliente. Eu vou colocar aqui alguns perfis de pais que eu considero, dentro dessa minha vivência dentro de escola, né, da minha própria escola e em escolas que eu trabalhei, alguns perfis que, inclusive, a nomenclatura eu que elaborei, né? São neologismos aí até. E acredito que pode ajudar com que vocês identifiquem isso. Mas é claro que essa identificação do perfil do cliente de vocês, ela precisa ser muito mais profunda. Isso vocês precisariam fazer dentro das instituições, dentro das escolas, um formulário, um questionário, para quem sabe aí entender melhor a dinâmica do público de vocês, porque muda a partir do momento que você muda de endereço, muda se você está instalado num bairro de IDH mais alto, se você está instalado num bairro de IDH mais baixo. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, tá certo? E aí, eu pontuei aqui alguns perfis e trouxe aqui para vocês 6 perfis de clientes. 6 perfis de clientes. E aí eu coloco aqui o primeiro deles. Possivelmente vocês já tenham passado por esse perfil. E eu intitulei de jogadores que geralmente são aqueles pais que argumentam que questionam a aula e argumentam que sabem o que você está fazendo e tem competência para analisar aquilo que você está fazendo ou que a sua escola propõe, porque ele foi jogador, porque ele jogou, então ele sabe como é. Então, esse é um perfil que a gente identifica, que tem. Se você parar ali pertinho da quadra, no alambrado, tiver aquele pai um pouco mais atento, ele vai te chamar para conversar e vai falar um pouco, vai ter o orgulho de falar do histórico de atleta dele. Então, esse perfil, ele aparece aí dentro das escolas, dentro dos projetos. O segundo perfil, eu considero os questionadores. E aí, os questionadores, eu acredito que seja um grupo, se a gente não souber conduzir esse perfil, um grupo até perigoso, né? Porque eles podem passar de questionadores para aqueles que acabam influenciando, se achando uma liderança e agindo como procuradores dentro da tua instituição, dentro da tua escola. Tem alguém com o microfone ativado, vou pedir, por favor, para desativar, tá? Os questionadores,
São aqueles que questionam tudo, tudo. Eles vão questionar a metodologia, eles vão questionar por que você escolheu fazer um amistoso à noite, se o melhor horário é de dia. Eles vão questionar por que o meu filho ou minha filha não foi selecionada em determinada situação. Eles vão questionar tudo que não esteja de acordo com o que eles querem. Não é de acordo com o que é melhor para o todo, mas com o que eles querem. Tá? Esse é um perfil que a gente encontra. O terceiro perfil são os protetores. Esse perfil, eu acredito que ele é bem interessante, a gente precisa ter até cuidado com esse perfil, na medida que a gente vai tratar, como a gente vai tratar, porque os protetores são aqueles que acreditam que, muitas vezes, dá um exemplo aqui prático, a gente promove os amistosos, então o pai ou a mãe decide não inscrever o aluno, porque ele considera que o filho não está preparado para participar de um amistoso. Ele está querendo proteger o filho, a criança, a filha, de uma situação que ele acredita que o seu filho ou sua filha não pode passar, ainda não está preparado, é frágil para aquilo. Só que se esse pai protetor, em nenhum momento ele achar que o filho está preparado... Coisa no fogão, né? Tem o microfone ativado aqui. Quando ele achar, ele nunca vai achar, se ele é super protetor, ele nunca vai achar que o filho ou a filha está preparado para participar de uma situação como essa, de um amistoso, por exemplo. Ele não dá conta, ele não sabe. Então, nunca vai gerar a experiência que aquela criança precisa. A criança precisa aprender. E aí é importante que o professor consiga contra-argumentar a questão que o próprio pai, a própria mãe está levantando. Né? Então, a gente precisa, claro que, ter cuidado, ter tato para poder também conversar com esse familiar. O outro perfil são os ausentes. Né? Os ausentes são aqueles que não participam de nada. Deixa a criança lá na entrada da escola, do projeto, e vai embora, volta só na hora da saída para pegar a criança e levar para casa. Os ausentes, eles não atrapalham, mas também não ajudam. Em contrapartida, pode ser até que ele não tenha um laço com a tua escola, com o teu projeto, com o professor, ele não sabe o nome do professor, da professora, do aluno, da aluna. Ausente é aquele que não acompanha. Não acompanha, você pode fazer 1000 atividades no ano, ele nunca vai estar nessas atividades. E aí eu tenho o sexto perfil, que coloquei aqui para vocês, que são os apoiadores. Os apoiadores são aqueles que estão participando ativamente das atividades da escola, aquele pai, aquela mãe, aquela família que sabe o nome do professor, que procura ter um feedback do desenvolvimento da criança dentro da turma, dentro da escola, aqueles que procuram conversar com os professores, que procuram entender a proposta metodológica do projeto, da escola. E aí também tem um outro... Os apoiadores, eles estão a um passo a se tornarem fãs da sua marca, do seu projeto. Sua marca e seu projeto precisam de fãs. E por que a gente precisa de fãs? São esses fãs que serão, ao mesmo tempo, os nossos defensores. E a gente precisa de clientes, de famílias, de pessoas que endossem, que apoiem, que gostem daquilo que a gente propõe, daquilo que a gente faz. Né? Então, esses são 6 perfis que eu trouxe para vocês aqui.
6 perfis de clientes que eu identifico dentro das escolas. E eu quero fazer algumas reflexões com vocês nesse momento. Primeiro, isso pegando os 3 tópicos distintos. Eu me preparei para gerir uma instituição? Então, assim, se você é gestor, se você é coordenador, se você é dono da sua própria escola, quero saber, você se preparou para ter um negócio próprio? Lembra que a gente falou da formação lá atrás? Então, minha pergunta é, tudo bem, a faculdade não te deu essa formação, a tua afinidade com o esporte não vai te dar isso, nem o fato de você ter jogado vai te dar isso. Então, você se preparou, você tem se preparado para gerir uma instituição? E você vai responder isso para você mesmo. Eu sei liderar pessoas, é um ponto importantíssimo. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que trabalham, têm suas escolas, que ministram aula, tem algum estagiário ou tem algum outro professor trabalhando junto e que você precisa liderar esse profissional. A liderança, ela faz parte desse processo de gestão. Terceira pergunta. Quantos treinamentos eu fiz esse ano que não foram de futsal? A pandemia veio, a internet, as aulas online, a internet, tudo virou um organismo vivo, o conhecimento aí para todo mundo. E aí a minha pergunta é, quantos treinamentos, quantas capacitações não relacionadas ao futsal vocês fizeram nesse período de pandemia? Próxima reflexão. A minha comunicação é distante ou mais próxima? Quando eu falo de comunicação distante ou comunicação mais próxima, levando para aquela questão da polarização que alguns professores exercem, né? Que eram os pais longe, como se eles não pudessem ajudar, como se através deles a gente não conseguisse fazer o nosso trabalho. E a gente precisa fazer o nosso trabalho e precisa conquistar o apoio dos pais. E como é a sua comunicação com eles? Você se mantém afastado ou você se mantém mais próximo? Quando você chega lá na sua aula, se tem algum pai lá, você para, às vezes, 5 minutos para conversar com esse pai, com essa mãe, ou não? Você só dá aquele boa tarde, bom dia, já vai passando para pegar seu material e já entra no campo, na quadra. Eu inovo nas minhas aulas, eu inovo na minha escola. E aí vem um ponto muito importante nessa questão de inovação. Inovação, gente, não é inventar a roda, tá? Inovação não é considerar, eu estou criando algo aqui que ninguém nunca fez. Inovação não é isso, tá? Inovação é você implantar algo que antes não existia na sua instituição, no seu projeto, que vai trazer melhorias para aquele lugar, para os seus clientes. Isso é inovação. Não necessariamente você precisa, de novo, inventar a roda. Então, enquanto professores, o que eu tenho feito de inovação na minha aula? Eu tenho inovado? Como gestor, como coordenador, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito de inovação no meu projeto? E aí a pergunta, tem o hábito de conversar com os pais? E a que eu fiz lá no início para vocês. Conheço verdadeiramente o meu público? Essas são as reflexões que eu considero fundamentais que a gente responda para tentar romper esses desafios, esses erros que a gente comete enquanto professores e gestores, né? E que a gente comece a conhecer o nosso público também. Que ferramentas que eu posso utilizar para conhecer o público? Já falei aqui sobre os formulários. Sobre o processo de inovação, o que eu posso fazer para inovar? Pense em problemas que você quer resolver.
o que eu posso fazer para ser um gestor melhor? Da mesma forma que você faz para ser um treinador melhor. Você estuda, você se capacita. É certo que a gente não tem muitos cases dentro do nosso negócio, mas a gente consegue transportar para a nossa realidade. Tá certo? E gostaria, vou deixar aberto aqui, quem quiser fazer sua pergunta, é só abrir o microfone e perguntar. Ou deixar aqui no chat. Ninguém quer perguntar? Oi, Ronélia, boa noite. Oi, boa noite. Sou a professora Ana, deixa eu só te fazer uma pergunta. E quando a gente faz as reuniões com os pais e eles não conseguem ir, só vai minoria, só vai poucas pessoas. Legal. A pergunta é legal, porque eu vou te falar de uma experiência aqui que a gente teve. A gente faz as reuniões, aí primeiro a estratégia que a primeira era suspendia a reunião, fazia as aulas no auditório, né? E aí o pessoal não ia para a reunião. Aí a segunda alternativa foi vamos fazer aula e logo depois da aula a gente vai fazer a reunião. E aí o pessoal ia para a aula, depois da aula ia embora e não ficava para a reunião. Nossa, vou ter que pensar em outra coisa. E aí aquele ditado, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Eu agora eu faço assim, eu levo as cadeiras para a quadra, organizo lá e não suspendo a aula e coloco e chamo os pais para conversar ali. Divulgo, passo o recado. Como fica pai na arquibancada, muitas vezes também puxo o pai na arquibancada. E isso, para mim, funcionou, fez com que a quantidade de pais participando da reunião aumentasse. Não para a atividade, as crianças ficam jogando, né? E aí a gente faz reunião aqui colado na quadra. Essa foi a solução que eu encontrei para mim, né? No caso. E aí, Ana teria que pensar qual seria uma solução mais viável para ti. Não sei se de repente pode estar usando esse modelo parecido com o meu. Durante a outra estratégia que de repente vocês podem fazer aqui, colegas, que eu usei agora nesse período de pandemia, penso que serve. Talvez não seja ideal, porque tem aquele contato, aquele calor humano que as pessoas gostam. Fez a reunião no Zoom, gravei a reunião, subi no YouTube. Quem não participou da reunião, eu mandei o link da reunião para as pessoas assistirem o que a gente tratou. Porque aí, assim, eu estou comprometida e estou fazendo a minha parte. E ele não vai ter como pegar e me dizer depois que não sabia, que ninguém avisou, que não tentaram, entendeu? Então, essas foram duas estratégias que eu utilizei e que, para mim, funcionaram melhor. Não sei o que, no teu caso, necessariamente conseguiria fazer, porque eu não sei se tem pais que estão lá, se eles assistem, se não assistem, como é a dinâmica deles, entendeu? Entendi. Mas espero que tenha dado alguma ideia. Sim, deu sim, muito. Obrigada. Nada, imagina. Anélia, Oi. Rafael de Cabo Frio, tudo bem? Oi. Boa noite. Anélia, quando você, no seu projeto, né, você tem a equipe de rendimento atrelada à escola ou é separado? Como que você diferencia esses atletas que estão em rendimento mais alto dos atletas que são iniciantes, para não ter esse tipo de problema de divisão com os pais e ciúmes? Uhum. Então, eu não tenho esse problema, Rafael, porque a gente não participa de competição assim. As competições que a gente participa são competições nossas,
amistoso e competição nossa no final do ano, e a gente abre as inscrições, o pessoal entra independente da condição. Mas é o que eu sempre falo para as pessoas, que o combinado não sai caro. Acho que, no teu caso, a primeira coisa que você teria que fazer é dizer, eu tenho um programa, vamos lá, eu tenho um programa de iniciação, vou dar uns nomes aqui, eu tenho um programa de iniciação e tenho um programa avançado. Eu tenho esses 2 programas. E aí já explicar na matrícula como acontece. Deixar na matrícula já, deixar claro como funciona a sistemática. Porque, assim, as pessoas não, elas vão te cobrar depois, mas elas não vão te cobrar sem razão, entendeu? Porque você já deixou claro lá atrás, olha, a dinâmica é essa, aqui funciona assim, assim, assado. Eu tenho 2 programas, um programa para crianças iniciantes, um programa para crianças avançadas que participam de competição. Os nossos critérios de avaliação para a criança vir para esse nível do avançado é X, Y, Z. Enquanto ela não estiver correspondendo a esses critérios, ela não vai subir para esse nível de avançado, ela vai ficar na iniciação. A questão é que a gente lida com as emoções dos pais, né? Esse lado emocional dos pais. Mas é o que eu sempre falo assim, define e fala para eles desde o início como funciona. Porque se ele for te questionar, depois ele não vai ter o direito de questionar. Você, já avisei desde o início. E aí a gente tem que, enquanto gestor e tomador de decisão, enquanto liderança, também tem que se preparar para as consequências de manter essas decisões, né? Às vezes a gente fica preocupado, mas aí se não subir, ele vai tirar, aí ele tira o aluno do outro programa. Se tirar, tirou. Aí é a paciência. Eu acho que a grande questão é deixar claro desde o início como funciona e os critérios que ele teria que ter para passar para esse nível competitivo. No meu entendimento, isso amenizaria a questão. Não que fosse solucionar, porque solução exata, eu acredito que para isso não tem, porque envolve o lado emotivo do pai. Matheus, psicólogo, está aqui, ele pode falar sobre isso aqui. Obrigado, Ronelli. Imagina, Rafael. Matheus, quer contribuir? Sumiu, o cara deixou só o... Posso contribuir, mas tem uma pergunta aí na minha frente, que é a do Jader. Cadê o Jader? Deixa eu olhar aqui. Boa noite, Ronélia. Boa noite a todos. Jader! E aí? Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, assim, não é meio que uma observação e talvez gostaria de um complemento também. Quando você comentou a respeito dessa relação, né, dos perfis dos professores, né, em relação a ele esse perfil de ex-profissional, aquele que não, você falou da formação, mas eu tenho assim uma observação, a relação entre o gestor e o em primeiro plano, acho que a relação gestor e professor, ela tem que estar muito linkada, estabelecida, né, para o desenvolvimento das ações. Porque, por exemplo, quando a gente fala de a parte técnica, é obrigação do professor saber, isso acho que está bem claro, porque ele estudou, ele se formou para aquilo, e mesmo aquele que não se formou, que ele é só um ex-atleta, mas ele tem uma vivência técnica também. Mas quando a gente fala de trazer algo novo, de inovação, quando eu tenho uma relação bem estabelecida e uma boa relação entre o gestor e o professor, a questão de inovação ela não precisa ser também uma coisa, digamos que inédita, vai. Ela pode ser o professor ele tem que ter o conhecimento do perfil daqueles alunos que ele trabalha, ele tem um bom conhecimento daquele perfil, porque muitas vezes ele pode enxergar algo que ele encontrou no YouTube, algo que ele viu numa outra escola,
e ele ter um start para falar, pô, eu posso criar uma situação, adaptar uma situação para o meu grupo, e aí trazer algo novo também para a escola. Mas eu já tive a experiência de, assim, muitas vezes o professor ter isso, mas o gestor não está com a cabeça aberta também, e ser um gestor autoritário ou um gestor que está fechado para opiniões. E aí, muitas vezes, também a escola deixa de crescer porque o gestor não tem essa relação bem estabelecida com o professor, no sentido também de incentivar o professor a trazer algo novo para dentro da escola. Gostaria de saber um pouco da tua opinião em relação a isso. Eu concordo contigo. Tem gente que acho que confunde um pouco o tipo de liderança, né? Esse tipo de gestão, assim. Teve até uma pergunta interessante lá no grupo sobre a questão do plano de carreira, que eu achei bem legal. Infelizmente, quando a gente tem um gestor que ele acaba te tolhindo de levar a inovação, aí não tem muito o que fazer, né? É ele que não está aproveitando aquilo que você está levando para dentro da escola. No meu entendimento, ele não está sendo inteligente, deixando de aproveitar isso, né? O processo de inovação ele é fundamental, até às vezes até para quebrar um pouco da rotina dos treinos ou daquele modelo que está aplicando sempre. Então, tem alguns pontos que eu digo sempre que uma relação ela tem que ter uma via de mão dupla. Então, se um professor ele quer fazer diferente dentro de uma instituição, no meu entendimento, primeiro, entenda como funciona a instituição, qual é a cultura da empresa, qual é a cultura da escola, e aos poucos vá tentando trazer essas sugestões para dentro do local. O que acontece às vezes também é que a pessoa vem tão empolgada do quero inovar, quero fazer diferente, quero enfim, trazer coisas novas e a empresa, a cultura da empresa não está preparada para aquilo ainda. Mas quem sabe com o passar do tempo possa começar a aceitar e começar a implantar esses processos de inovação, né? Então, aí é o que eu digo que vem muito da habilidade das duas partes. Agora, se for um gestor completamente inflexível, realmente é melhor sair da escola, procurar outro lugar para trabalhar. Eu, por exemplo, quando tomei a decisão de sair de um local de trabalho, era porque eu não estava satisfeita com como era a dinâmica de trabalho lá, como o gestor lidava com a situação. Aí eu optei por sair. Mas eu sei que nem todo mundo pode fazer isso também, né? Oi. Falhou um pouco aqui. Oi? Falhou aqui. Oi. Oi, estou te ouvindo. Boa noite. Boa noite. Ednilson, Sal da Divisa. Tudo bem, Ednilson? Tudo bem. Professora, eu trabalho com escolinhas aqui, todas as idades. E, às vezes, a gente tem uma dificuldade em termos de trabalhar essa base de transição de alunos, né? Como eu já vi algumas perguntas aí, achei interessante, que às vezes os pais, eles que não têm conhecimento do trabalho, de que forma vai ser trabalhada a garotada, eles dão pressão mesmo de mudar de categoria. Mas aí é aquela coisa, a gente espera o menino ter a idade para entrar na categoria. Isso atrapalha alguma coisa assim? Olha, eu acredito muito que a transição ela deve acontecer no momento mais... Primeiro, a criança está preparada para receber aquilo? Eu acho que, assim, para mim, uma criança que ela é sub-9, se você acreditar que ela pode jogar um sub-11 sem que um sub-11 cause prejuízo a ela, eu não vejo problema. Eu acredito que é tipo o overtraining, né? Quando a carga está acima do que o corpo suporta, então acaba estourando. É mais ou menos essa dinâmica na pedagogia do esporte. E aí eu vou trazer uma analogia em relação a jogadores que são menores de idade e que estreiam num profissional, por exemplo. Dificilmente você vê alguém abaixo dos 18, alguém com 16, 17 anos,
estreando e sendo titular absoluto dentro de uma equipe. Por quê? Porque ele está em um processo de transição. Ele está passando por uma experiência que os treinadores, a comissão técnica acredita ali que que ele vai conseguir aos poucos se adequar. Então, vai muito da tua análise enquanto profissional, se essa criança pode ou não jogar uma categoria acima, por exemplo. Então, tudo vai da sua análise. E a pressão dos pais nesse aspecto da criança subir ou não de categoria, honestamente, nesse sentido, acho que o pai não opina, porque o pai ele não vai, ele não pode, vai te forçar, te obrigar. Se ele ficar insatisfeito, problema. Quando eu falo dessa relação com eles, é no sentido de ter uma aproximação, de você ter abertura, de falar aquilo que você pensa, o desenvolvimento da criança. Se você percebeu algum comportamento diferente, que a criança tem mudado um pouco seus hábitos, de você ter essa abertura para conversar sobre essas questões. Né? Certo. Ótimo. Imagina. Boa noite, Ronélia. Boa noite. Tudo bem? Tudo é ótimo. O Thiago. E aí, Thiago? Tudo bem? Tudo, meu amigo. Deixa eu te falar, base de respeito aí do que o outro amigo aí acabou de perguntar, né? Algumas opiniões, né? Umas trocas de experiências, né? Então, aqui também, às vezes eu tenho alguns, eu não digo nem problemas, né? Mas uns casos bem parecidos com o que ele disse aí. No caso, eu sou treinador do Sub-10, utilizo jogadores do Sub-9. O que eu gosto de fazer é justamente botar um exemplo. Eu tenho um amistoso do Sub-10. Como eu já sei que eu vou contar com alguns jogadores do meu Sub-9 para o ano que vem ser Sub-10, o que eu faço? Eu já incluo eles nesses amistosos. Para quê? Para eles já ganharem rodagem, para eles já ganharem experiência, né, de competição, enfim, de jogo. E alguns campeonatos eu também utilizo meu Sub-9 pro Sub-10. Nós estamos até numa semifinal agora no Rio. Agora no sábado agora a gente joga uma semifinal que eu estou levando 3 atletas meus Sub-9. Para quê? Se eles vão jogar muito? Talvez não. Mas estão sentindo o peso da competição, estão sentindo ali a experiência de estar junto, né, da viagem, porque a gente mora em Cabo Frio. Eu sou de São Pedro Aldeia, mas o clube que eu trabalho é do Rafael aí, é de Cabo Frio. Então eles precisam pegar essa viagem, que a resenha é diferente. É tudo muito diferente do que da escola de futebol. É tudo muito diferente do Sub-9. Tá entendendo? Então, assim, o que eu deixo para ele aí, assim, como experiência minha, se está tendo essa procura aí, se está tendo esse questionamento em relação aos pais, ele pode utilizar disso também. Faz o amistoso, marca amistoso Sub-10, ou que seja, Sub-11, e joga o 9. Aqui, inclusive, a gente até utiliza muito isso também para mostrar aos pais que o filho não tem também, não é capacidade, mas ainda não tem ainda a experiência para estar do Sub-9 para o Sub-11. Então, ele tem que ter um processo. Tem pai que não entende o processo. Então, a gente tem que mostrar também, às vezes, na prática, que existe o processo, que ele está ali, mas hoje ele está ali no Sub-9 porque ele é Sub-9, ele não é Sub-11. Tá entendendo? Boa, Thiago. Baita contribuição. Matheus, está aí ainda? Aqui na área. Não dê a sua contribuição aí sobre o que você perguntou lá. Era sobre os pais, né? Isso. Sobre as emoções. Está com ciúme dos pais, porque tem crianças que competem e as crianças que não competem. Aham. Eu acredito até que a fala dos outros colegas aí já foram um complemento, tá? Eu penso que é fundamental e um desafio também, tá? Que os pais compreendam que eles precisam se preparar também para o esporte. Não é só a criança. É muito fácil dizer que a criança tem que se preparar, mas como é que os pais estão se preparando para lidar com o contexto esportivo? Eu percebo, por exemplo, que muitos pais não têm ideia de que a cada 1000 crianças, apenas 3 se tornam profissionais.
né? E uma dessas 3 vão para um grande clube. Outras 2 ficam rodando, né, em clubes de menor expressão ou em times semiprofissionais. Eu penso que é importante que os pais tomem consciência desse contexto, porque quando eu falo se preparar, eu falo que eles têm que estar muito mais preocupados com a estrutura que eles organizam na família, para que essa criança possa se desenvolver bem, do que com as decisões que o treinador toma em quadra. Né? O treinador, ninguém é bobo, todo mundo aqui estuda muito para isso. Né? O treinador vai saber identificar um talento. O professor se prepara para identificar um talento e quando ele identificar, ele vai dizer. Então, a grande questão, quando eu tenho contato com pais de atletas, é como é que esse pai, como é que essa mãe está pensando o futuro desse filho? Que outras opções essa criança tem acesso de pensar e vislumbrar dentro de casa que não seja também o esporte? Né? É uma forma de você ir amadurecendo gradualmente a criança também, a partir da família, para essas fases de transição. Né? Porque eu pego atletas adultos, gente. Atletas adultos que descobrem que aquele esporte não era o que ele queria. Né? Percebem o quanto isso é duro, né, para um jovem que cresce com essa dúvida? Então, os pais têm que ter outras preocupações. Eu penso que é nosso papel, não só meu enquanto psicólogo, mas dos colegas que são treinadores, que são professores, de começar a alertar as famílias para esses outros olhares, para outras preocupações, outras coisas que são importantes. Porque a grande questão desse ciúme é o quê? Que os pais acabam projetando uma expectativa que não é da criança. É uma expectativa que é unicamente do pai e da mãe. Né? São questões emocionais que são da família e não da criança. A criança talvez nem se importe com aquilo ainda. Né? Então, a minha contribuição vai nesse caminho. Obrigado pela fala, Ronaldo. Nada, eu que agradeço. Aí tem umas perguntas aqui no chat, tá? Que eu vou responder aqui também. Estou com dificuldade de arrumar estágios em futsal. Tem alguma dica para que consiga me aproximar aos projetos na minha comunidade? Bom, primeiro se colocar de fato à disposição. Não sei se está procurando um estágio remunerado ou não remunerado, mas se quer ganhar experiência, se ofereça para trabalhar de graça. Coloque um tempo aí, 30 dias. Quero trabalhar 30 dias. As pessoas falam assim, que o estágio não é remunerado. Eu sei que todo mundo tem seus limites, mas tem que pensar em algumas questões também. Por exemplo, se eu contrato um estagiário para a minha escola é privada. Se o estagiário não faz direito ao trabalho dele, o aluno sai, eu perco receita. Então, eu não quero contratar alguém que não vai fazer o trabalho direito para eu acabar perdendo aluno. Né? Então, vá lá nos projetos, vá lá na escola, se prontifique para trabalhar 30 dias, fale assim, 30 dias, porque 30 dias dá mais impacto que um mês, tá? Aí chega e fala 30 dias para trabalhar aqui com vocês, para ganhar uma experiência, e você vai poder colocar já no seu currículo. Ó, eu trabalhei no lugar X, na escola tal, no projeto tal. Mas a primeira dica que eu te daria é comece se oferecendo a trabalhar de graça. Porque aí, quando você for atrás de um estágio remunerado, por exemplo, você vai poder dizer, eu trabalhei no projeto tal, na escola tal. E aí você já sai do zero, já sai na frente de muitos outros estudantes de educação física. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. Com qual frequência você faz reunião com os pais? Eu faço a reunião com os pais de 3 em 3 meses. Né? E dentro dessas reuniões, o que a gente faz? Fortaleço o processo metodológico, então eu relembro qual o nosso objetivo enquanto escola, como funciona a nossa dinâmica de aula, passo o feedback das turmas, né, de maneira geral, e também divulgo o calendário de atividades para os próximos meses. É basicamente isso que eu faço nas reuniões com os pais. Mandar um abraço aqui para o Maicon, que eu vi que comentou no chat, conversando com o Jader. Parabéns pelo processo de inovação lá no PEP. Que mais? Legal. Isso que eu tinha aqui no chat. Alguém mais tem alguma pergunta? Senão a gente já vai caminhar para o fim, já são 20 horas e 3 minutos.
para a gente fechar esse encontro de hoje. Lembrando que a gente tem outro encontro no sábado. Oi, Oi. boa noite, de volta. Ô, professora, por exemplo, Oi. como eu tenho uma categoria sub-17 e hoje está muito bem, assim, muito mais fácil para a gente poder dar os treinamentos em termos de porque avançou muito o meio social, né? E assim, a gente pode estar isso, se a gente colocar os feedbacks das aulas em grupo de WhatsApp, isso vai ajudar a gente mais com os meninos? A senhora acha isso? Então, esse tá falando para os próprios alunos mesmo, para os próprios meninos? Isso, a gente fazer o feedback das aulas e ir passando para eles via WhatsApp. Como é uma ferramenta de comunicação que eles utilizam bastante, eu acredito que faz sentido. Eles podem aproveitar aquela informação. E acredito que o feedback, ele não somente lá, né? Aquele feedback pós-aula, pós-treino, e lá reforçar as informações que você passou no treino. Acho uma ferramenta interessante. Eu, na equipe que treino, por exemplo, eu coloco lá os vídeos das jogadas que a gente utiliza, dos movimentos, a fim de reforçar o estudo por parte delas. Se elas estudam, não sei, mas eu acabo cumprindo o meu papel, que eu acredito que seja importante. Eu acho que é válido. Passando informação, né? Até porque, tipo assim, acho eu, né, que porque eles vão ter mais atenção naquilo do que eles erraram anterior, né? E eu acho que isso ajuda muito. Acredito também. Acredito nisso também. Concordo contigo. Pessoal, alguém mais tem Certo, alguma? obrigado. Nada, imagina. Então a gente vai encerrar aqui. Eu vou agradecer a presença de todos vocês. Tenho amigos aqui participando hoje. Feliz quando vejo meus amigos aqui. Então, é isso. Muito obrigada. Tá? Maicon, não vai querer perguntar nada, não, cara? Não acredito. Até Tá. dia 7. Até dia 7. Até sábado. Sábado a aula é pela parte da manhã, tá bom? Essa aula agora que a gente vai subir, eu vou mandar a página para vocês, que vão ficar as 3 aulas. E aí a gente se encontra no sábado pela manhã com outro tema. Vai ser nessa mesma dinâmica, só que na de sábado eu vou ter uma tarefinha que eu vou passar para vocês também. Tá bom? Então, um abraço a todos, uma boa noite. Muito obrigada. Bom descanso. Obrigado. Foi ótimo. Boa. Show de bola.